Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar a criar uma planilha de precificação com a ajuda do ChatGPT. Você vai ver como que ficou mais fácil utilizar inteligência artificial para criar uma planilha complexa como uma planilha de precificação dentro do Excel. Já deixa logo a curtida nesse vídeo e fica aí, que você vai se amarrar na aula de hoje. E antes de começar, eu quero te lembrar que olhando na descrição desse vídeo, você vai encontrar dois links. No primeiro link, tem informações sobre o nosso treinamento completo Excel Impressionador. E no segundo link, tem um mini curso gratuito que você pode se inscrever hoje mesmo, tá bom? Olha pessoal, imagina que você precisa criar uma planilha de precificação e você nem sabe exatamente o que é. Você pode chegar no ChatGPT e perguntar o que é uma planilha de precificação. Beleza? Então, a inteligência artificial é legal porque ela consegue te ajudar a aprender as coisas mais rápido. Melhor do que você ficar pesquisando no Google por vários links, você pode pedir aqui uma explicação detalhada, mais resumida. Pode ser, inclusive, aplicado em uma determinada área. Tá vendo? Então, olha só. Ele está me falando que a planilha de especificação é usada para determinar o preço de venda de produtos ou serviços. É essencial para empresas e empreendedores que desejem garantir que seus preços sejam competitivos e que cubram os custos, gerando assim lucro. Tá? Alguns elementos que se encontram em qualquer planilha de especificação, ou seja, quando você for criar a sua, tem que ter custos diretos, custos indiretos, margem de lucro, preço de venda, análise de concorrência, impostos e taxas, descontos e promoções. Ele está falando também que isso daqui varia dependendo do seu uso. Então eu vou falar o seguinte, olha, minha ideia é criar uma planilha de precificação, e aí eu vou especificar qual é o produto ou serviço que essa planilha vai precificar. Ou seja, eu vou trazer agora a explicação para a minha realidade. Tá? Eu saio de uma explicação genérica sobre uma planilha de precificação qualquer e eu vou falar agora uma planilha de precificação para o produto ou serviço que eu vendo. Tá? Agora, eu vou falar o seguinte, é uma planilha de precificação para uma fábrica de móveis. Tá? De móveis. Então, eu vou até especificar cadeiras, sofás, etc. Tá? O que não pode faltar nessa planilha, né? Qual deve ser a estrutura, né? Estrutura básica dela e suas principais funcionalidades. Então, eu já tirei daquele campo geral sobre uma planilha de especificação e estou pedindo como que funciona, o que não pode faltar é uma planilha de especificação da minha área. E também já estou pedindo uma estrutura básica para essa planilha, tá? E algumas principais informações. E olha só, a estrutura básica. Você tem que especificar o nome do produto, o código do produto, descrição e uma categoria, tá? Em custos diretos, você vai ter algumas opções de custos diretos. Então, tem matéria-prima, que pode ser o tipo do material, o custo por unidade, quantidade usada. Ele já deu até alguns exemplos, ó. Mão de obra direta, tá? Outros custos, como parafuso, cola, tinta, etc. Esses são os custos diretos. O custo direto, pessoal, é tudo aquilo que você consegue ver realmente no produto acabado, tá? Então você olha para uma cadeira e você vê que tem madeira ali, que tem prego ali, que tem estofado ali, entendeu? É direto. Agora, tem os custos indiretos, que são aqueles custos que você olha o produto e você não consegue necessariamente enxergar. Olha, uma fábrica para produzir 100 cadeiras, ela precisa pagar o aluguel da fábrica. Ela precisa utilizar de ferramentas, tá? Então, eletricidade, água, gás. Precisa contar com o salário das pessoas, com depreciação. Isso tudo você olha produto e você não vê, mas é importante, são custos essenciais para a fábrica funcionar, né? Então é um custo indireto. E aí você também calcula a margem de lucro, preço de venda, faz uma análise de concorrência, calcula impostos e taxas e descontos e promoções. Ele também deu algumas principais funcionalidades, como tem que ser fácil de inserir e atualizar os dados, cálculo automático dos custos, fazer uma análise comparativa dos preços, né? Tem que ser flexível para fazer algum ajuste ali na precificação do produto e etc. E eu falei, ótimo, agora me ensine o passo a passo para elaborar uma planilha de precificação
para uma loja de móveis, tá? Explique o passo a passo detalhadamente. Beleza. Já entendi o que a inteligência artificial até agora já me falou o que é uma planilha de precificação, já trouxe isso para a realidade do meu negócio e agora já me falou até quais são as principais funcionalidades e informações que tem que ter. Agora eu preciso pedir para ela me contar o passo a passo, tudo que eu preciso fazer para criar essa planilha. E aí eu apenas vou seguir o passo a passo e criar. E olha só como que está bem específico isso daqui, tá? Passo 1, definir a estrutura da planilha. Abre uma planilha em um software como o Excel, tá? E você vai criar as seguintes abas: produtos, matéria-prima, mão de obra, custos indiretos e precificação. Então vamos lá. Tem uma aba, né? Uma planilha produtos. Eu vou ter uma outra aba para matéria-prima, uma outra para mão de obra, eu vou ter mais uma para custos indiretos e depois precificação. Custos indiretos e depois precificação, tá? Precificação. Beleza. Depois, eu vou inserir dados básicos em produtos. Então, na aba de produtos, cria colunas para código do produto, nome do produto, categoria e descrição, tá? Então, olha só, ele já deu até um exemplo, beleza? Vou até fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse exemplo aqui com essas informações e vou colar lá no meu Excel, tá vendo? Ele colou assim, são as informações que eu preciso ter nessa tabela, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Copiei com Ctrl C e agora eu vou dar um Alt CVT, tá vendo? O Alt CVT, ele cola transposto, ou seja, as informações que estavam uma embaixo da outra, agora estão uma do lado da outra, tá? Beleza. Agora, na planilha de matéria-prima, ele deu outras informações, ó. Vou vir aqui em matéria-prima, tá? E vou utilizar Ctrl C, Alt CVT. Ah, inclusive eu percebi uma coisa que eu fiz errado, tá? Eu colei aquelas informações na planilha de precificação. Vou tirar daqui, ó, com Ctrl X e vou colar na planilha de produto. Foi mal, galera. Agora, eu já tenho as informações da planilha produto, tá? E já tenho as informações na planilha matéria-prima. Beleza, já tá tudo que eu preciso especificar aqui. Agora, mão de obra. Vamos para a mão de obra, tá? Ele falou que na mão de obra tem que ter essas três informações aqui. Eu vou seguindo passo a passo, galera, ó. Eu vou utilizar aqui, ó, Ctrl C, Alt CVT. E aí, a gente tá seguindo aqui a mesma estrutura que o ChatGPT tá sugerindo, tá vendo? E aí, isso daqui é muito bacana, principalmente se você tá criando uma ferramenta como essa pela primeira vez, né? Quem já tem experiência em fazer isso, até não precisa desse passo a passo tão completo, porém, para quem está fazendo pela primeira vez, é bom demais ter uma inteligência artificial te ensinando passo a passo para você criar uma ferramenta, né? É bem mais prático. Pronto, já temos aqui toda a nossa estrutura, tá? Nossa estrutura já está toda criada, beleza. Essa última aqui, eu vou até deixar em linha mesmo, uma do lado, uma embaixo da outra, tá? Para ficar mais fácil da gente enxergar. Agora vamos lá. Depois, eu vou inserir fórmulas e cálculos automáticos. Então, para calcular o custo total da matéria-prima, qual que eu faço? É a quantidade utilizada e o custo por unidade de matéria-prima, beleza? Ah, só tem uma coisa. Antes eu tenho que preencher com algumas informações, tá? Então, por exemplo, na coluna de produto, ele foi dando esses exemplos aqui, ó. Vou até pegar isso daqui, ó. Peguei produto. O produto que ele especificou foi a cadeira exemplo, né? O exemplo de cadeira. O nome do produto a categoria é cadeira, né? E a descrição é uma cadeira de madeira, né? Muito bom. Beleza. Isso daqui eu vou inclusive formatar como tabela para já ficar mais agradável visualmente. Na matéria-prima, tá? Isso daqui é muito legal, né? Ele não apenas te ensina o passo a passo, mas ele já dá até exemplos. Inclusive, se você quiser para ele depois pedir para ele abrir com mais exemplos, né? Mandar mais informações aqui, mais exemplos de produto, de matéria-prima, ele faz para você, tá? Eu estou copiando agora, ó, as informações de mão de obra, olha lá, ó, que ele deu como exemplo aqui o carpinteiro e o custo de obra seria por hora de R$20. Descendo aqui, a gente tem alguns custos indiretos. Aluguel, olha só, custos indiretos. Aluguel, depois tem eletricidade, depois tem salários administrativos, né? Muito bom. E aí,
eu vou colocar o que aqui? Vou colocar o custo mensal. Cadê, ó? Aqui. Acho que eu copiei... Ah, tá, eu copiei a linha errada. Foi mal. Na verdade, isso daqui era descrição e custo mensal. Acho que eu copiei as informações erradas aqui. Mas agora já está tudo certo, ó. Custos diretos, a gente tem isso daqui. Ótimo. Perfeito. E aí o custo vai ser aluguel, 1.000, depois 300, depois 2.000. 1.300, 2.000. Já vou aproveitar para formatar isso daqui tudo como moeda, ó. Todos esses valores que são valores de dinheiro, valores monetários, eu estou formatando aqui como moeda, tá? Só para ficar mais fácil para a gente identificar, para a gente visualizar, da gente ler essa planilha, tá? E eu vou formatar tudo também como tabela para facilitar ainda mais, beleza? Quando você estiver criando a sua planilha de especificação, claro que você vai ter mais do que um produto, mais do que uma mão de obra, mais do que um custo direto, e aí você vai preenchendo essa tabela no formato que o ChatGPT explica, tá bom? E aí a gente tem o último passo, né? Para criar a tabela de especificação, que a gente já copiou os valores, e aí ele vai te ensinar, né, todo o passo a passo que você precisa para preencher aquela coluna de cálculo. Olha que legal, tá? A inteligência artificial, ela tá te falando até as fórmulas que você tem que utilizar. Então, para calcular o custo total da matéria-prima, você vai pegar todas as matérias-primas e multiplicar pelo total, a quantidade que você usa de cada matéria-prima, vezes o valor gasto. O cálculo do total da mão de obra, olha só, tem aqui também. Ele te dá todas as fórmulas. Se você quiser, você pode inclusive pedir para ele te sugerir quais ferramentas, fórmulas de Excel você pode fazer. E inclusive você pode, conversando com a inteligência artificial, pedir alguma coisa mais direta. Olha só, agora eu quero que crie uma precificação fictícia, tá? Para um sofá com todas as matérias-primas, custos indiretos, enfim, tudo o que é necessário. Para definir o preço, considere uma margem de lucro de 40%. Exporte, né? E aí eu vou pedir, exporte esse resultado, né? Essa planilha resultado para Excel, tá? Então a gente pode criar a estrutura ali, seguindo o passo a passo do ChatGPT, ou você pode simplesmente passar um comando um pouquinho mais completo, tá? Mais específico para um produto só, e pedir para ele já fazer a planilha para você. Muito louco isso, né? Sim, o ChatGPT é capaz de fazer isso, ele não é capaz ainda de fazer planilhas muito complexas, e você vai ver que vai vir uma planilha provavelmente bem basicona, fundo branco, letra preta, porém vai ter a estrutura que ele especificou aqui e já ter as informações preenchidas. Nesse caso, eu pedi apenas a planilha de especificação para um produto, que é o sofá, tá? E aí, depois a gente pode pedir a precificação de uma cadeira, enfim, de outras coisas, tá? Cliquei no link, ele baixou a planilha chamada Precificação Sofá e vamos ver o que ele criou, tá? Olha só, ele já criou a planilha exatamente naquela estrutura que a gente especificou. Olha que legal, tá? Então, você tem duas opções. Você pode seguir o passo a passo do ChatGPT e fazer na mão, que nem eu comecei a fazer aqui para te mostrar, ou você pode simplesmente pedir para o ChatGPT criar para você. E olha que legal essa planilha de especificação sofá. Tem ali o código do produto, tá vendo? Sofá, exemplo, sofá de 3 lugares com estofado de tecido, matérias-primas utilizadas, então madeira, tecido, espuma, mão de obra, tá? Tem a montagem e estofamento, custos indiretos, aluguel, eletricidade e salários administrativos, e tem a precificação. Olha que legal a precificação que ele montou aqui, tá? A precificação do produto, tem aqui todas as matérias-primas utilizadas, tá? Então, tá utilizando a matéria-prima 1, 2 e 3. Se você olhar lá na nossa tabela, o que é a matéria-prima 1? Madeira. Matéria-prima 2, tecido. Matéria-prima 3, espuma, tá? E aí, você tem também o quanto que você utilizou de cada um. Na matéria-prima 1 foi 1 metro cúbico. Na matéria-prima 2, 1 metro quadrado. Na matéria-prima 3, 1,5 metro, né, cúbico. E aí tem o custo total da matéria-prima, tem o custo total da mão de obra, tá? E aí você tem o total. Olha que legal, né? No final, o mais importante disso daqui, os custos diretos, né, indiretos,
Você soma isso daqui tudo, todos os custos, aplica uma margem de lucro em cima e você tem, enfim, o preço de venda, tá? Então, olha só que interessante. A gente consegue criar toda a estrutura, né, junto, a gente consegue colaborar ali com a inteligência artificial e construir a planilha no formato que a gente quer, com as informações que a gente quer. Repara que nesse caso eu pedi especificamente uma planilha de precificação para um sofá. E se eu quisesse e com a margem de lucro de 40%. Se eu quiser especificar a matéria-prima utilizada, os custos de produção, posso especificar isso tudo direto no ChatGPT. Ele cria a planilha prontinha para mim. E claro, também tem a opção de você seguir o passo a passo e fazer também você mesmo no Excel. Incrível como que a inteligência artificial já é uma realidade e pode trazer muitas vantagens quando a gente estiver utilizando o Excel, né? Se você quiser que eu traga mais conteúdo sobre inteligência artificial e Excel, comenta aqui embaixo, manda mais. Se eu ver que vocês estão comentando manda mais, eu vou continuar produzindo aulas nesse sentido aqui, nesse formato, tá? Então não esquece de curtir essa aula, de comentar manda mais e a gente se vê na próxima. Um abraço!